moçada, tudo bom? Com vocês, professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa, da Escola Semeador. Bom, na nossa aula de hoje, na verdade, nós vamos fazer uma revisão sobre as aulas anteriores, tá? Caso vocês ainda tenham alguma dificuldade, revejam essas aulas que estão na plataforma e no canal do YouTube, tá? Nosso primeiro assunto foi a acentuação gráfica, tá? Então, vamos relembrar algumas das regras. Primeira coisa que nós temos que lembrar, que são acentuadas as sílabas tônicas, correto? Então, quando a monossílaba, ou seja, a palavra com uma única sílaba, for terminada em A, E ou O, elas vão ser acentuadas, correto? Então, lá, pá, pé, cá, fé, que são monossílabas terminadas, então, em A, E, O ou plural, correto? As oxítonas serão acentuadas quando terminadas também em A, E e O, e o plural, e em ou plural, ens, que é o caso de armazém, parabéns, né? Que é uma palavra oxítona, então terminada em ou ens. Pulando aqui para as proparoxítonas, sempre quando eu percebo que a palavra é proparoxítona, ou seja, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, eu não preciso nem olhar com que letra aquela palavra termina. Simplesmente eu acentuo. Por quê? Todas as proparoxítonas são acentuadas, correto? E a regra mais complexa é para as palavras paroxítonas. Então, quando que as paroxítonas serão acentuadas? Lembram lá da dona Chuline, Sprissum Ronan, né? Que seria essa senhorinha, né? Simplesmente as terminações das minhas palavras paroxítonas. Ou seja, palavras terminadas em X, US, L, I, N, IS, PS, R, ON ou AN. Lembrando também dos ditongos, que é o caso de farmácia, né? Olhem aqui, ó. Farmácia. O que eu tenho? Paroxítona terminada em ditongo. Então, ela vai ter o acento. Certo? Nossa, mas existem palavras terminadas em PS? Sim, bíceps, né? Os nossos bíceps. Então, vai terminar com PS, bi e o ceps. Certo? Porque aqui ele não se separa. Então, paroxítona terminada em PS. Ok? Repórter. Xerox. E assim por diante, tá? Aqui fica lembrando que a palavra oxítonas é quando a minha palavra tem a última sílaba tônica, paroxítona, a penúltima, e proparoxítona, antepenúltima. Na língua portuguesa, por maior que seja a palavra, nunca o acento será nas que antecedem as três últimas, tá? Somente as três últimas que podem ser acentuadas. Bom, o nosso próximo assunto são os pronomes, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre pronomes. Bom, quanto aos pronomes, viram como eu sou rápida? Já apaguei, ó, já apareceu tudinho aqui. Quanto aos pronomes, eu tenho vários tipos de pronomes, né? Aqui nós temos os pronomes pessoais, tanto do caso reto como do caso oblíquo. Do caso reto, a primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira, ele. Aí a primeira do plural, nós, segunda do plural, vós, terceira do plural, eles. E do caso oblíquo, os pronomes que se referem a essas pessoas são me, né, para a primeira pessoa, te, se, nos, você. Me, te, se, nos, você. Ó, tá? E esses, então, no caso, sendo átonos. Por quê? Porque nós pronunciamos de forma mais fraca, né? Olhem aqui, a gente já percebe que o nós é tônico, né? Então, voltando aqui. Depois eu tenho ainda como oblíquo tônico, mim comigo, ti contigo, se consigo, conosco, convosco e o se consigo.
Percebam que sempre vai ocorrer o M na primeira pessoa, o T na segunda pessoa e o S na terceira pessoa, tanto do singular como do plural. E eu tenho o A e o lhe, que também funcionam como pronome. Nossa, mas o A pode ser artigo, né? Se acompanhando o substantivo. O A pode ser uma preposição. E o A também tem a função de pronome quando substitui um nome, ok? Bom, agora nós também temos os pronomes de tratamento, né? Que são aqueles usados para nos referirmos às pessoas. São pronomes pessoais também, só que de tratamento. Lembrando, né, que para cada pessoa eu devo usar um pronome adequado. Lá nas nossas aulas, na apostila, tem a tabelinha, né, para senhor, Vossa Majestade, para, né, reis, Vossa Excelência, Vossa Santidade, os papas e assim por diante. Então, revejam, estudem bem, tá, os pronomes. Quando nós falamos de pronomes, nós também temos a colocação pronominal, tá? Assunto que vai entrar no nosso simulado de quinta-feira. Por isso, nós estamos fazendo hoje essas revisões, né, de aulas anteriores, porque na próxima quinta nós teremos, então, o nosso simulado, ok? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a colocação. Bom, quando, né, que eu vou usar o pronome antes, depois ou no meio do verbo, né? Quanto a essa colocação, nós damos o nome de pronominal, colocação pronominal. Então, aqueles pronomes, né, oblíquos átomos, eles podem vir antes, depois ou no meio do meu verbo. Quando eu uso ele depois do verbo, eu dou o nome de ênclise. Antes do verbo, próclise. E no meio do verbo, mesóclise, ok? Nós vamos iniciar pela regra da próclise, tá? Tem aqui embaixo. Quando que eu vou usar, então, o pronome oblíquo átomo antes do verbo? Quando eu tiver uma palavra de sentido negativo, porque nós falamos que algumas palavras servem como ímã, tá? Não me diga tudo isso. Eu usei o não e o verbo dizer, não diga. Só que eu fiz uso do me, não me diga. Esse me veio antes do verbo, por quê? Porque essa palavra negativa, né, o não, ele funciona como ímã, ele puxa, né, esse pronome para antes do verbo. Então, quando eu tiver palavras com sentido negativo, advérbios ou pronomes, que pronomes, tá? Pronomes relativos, indefinidos. Lembrem que o indefinido é aquele ninguém, muitos, todos, né? E os demonstrativos, este, esta, aquele, essas palavras também funcionam como ímã. Ou quando eu tiver uma preposição seguida de um verbo no gerúndio, também vai fazer com que eu tenha que usar a próclise, certo? Quando que eu vou usar a ênclise? Em todos os casos que não der para eu usar a próclise. Lembrando que na língua portuguesa eu nunca posso iniciar uma frase usando um pronome oblíquo átomo, tá? Então essa questão assim que chega na casa, me ligaram, me disseram, me empresta seu lápis. Não é uma linguagem formal, tá? Porque eu não posso iniciar as frases com o pronome oblíquo átomo, tá? Não tem nada que puxou ele antes, não tem nenhuma palavra antes, então ele não tem como iniciar a frase. Neste caso, eu tenho que fazer a ênclise. Empresta-me um lápis, tá? Lógico que no dia a dia as pessoas acabam não fazendo o uso correto da língua portuguesa, tá? Mas lembrando que a regra é essa. E a mesóclise? Quando que eu vou usar os verbos no meio? Num único caso, quando eu tiver verbos no futuro, tanto no futuro do presente como no futuro do pretérito, ok? Então, se os verbos estão no futuro, eu uso mesóclise. Como assim? Suponhamos que eu dissesse: jogarei, futuro, certo? Eu posso pegar o verbo jogar-te-ei,
Jogar-me-ei, né? Vamos lá. O que aconteceu? Eu tenho o verbo jogarei, eu simplesmente usei o pronome no meio do meu verbo, ok? Então, lembrando que a mesóclise é somente quando eu tiver os verbos no futuro. Bom, quando eu falo em verbos, eu tenho que lembrar que o meu verbo ele se flexiona, né? Ou seja, ele muda. Ele muda em quê? Em número, ele pode estar no singular ou no plural, né? Ele se flexiona também em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. E o tempo, presente, pretérito e futuro, e o modo, que são 3, tá? Vamos vê-los agora. Bom, eu tenho o modo indicativo, que indica o quê? É sempre uma certeza, tá? O modo subjuntivo vai mostrar o quê? Uma dúvida. E o imperativo, uma ordem, um desejo, certo? Quando nós falamos em tempo, o modo verbal que mais apresenta tempo é o modo indicativo, tá? Para o modo indicativo, nós temos o presente, que é o agora, né? Eu falo. O pretérito, eu tenho 3 tipos de pretérito. Pretérito perfeito, eu falei, acabou, né? O imperfeito, eu falava. E o mais que perfeito, eu falara. E o futuro, também tenho 2 futuros do indicativo. Eu tenho o futuro do presente, que é aquele futuro que tem uma certeza que já vai acontecer, né? Eu almoçarei amanhã em sua casa, me espere. E eu tenho o futuro do pretérito, eu almoçaria amanhã na sua casa. Já não vou mais, por algum motivo ou outro, não dará para eu, certo? Então, eu tenho esses 2 futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Quando eu falo em subjuntivo, eu só tenho 3 tempos, pretérito, o presente e o futuro. Não existem vários tipos de pretérito, vários tipos de futuro. E eu consigo identificar através das palavrinhas que, se e quando, né? Que eu almoce, se eu almoçasse, quando eu almoçar, etc. E o imperativo não tem tempo, né? Ele vai simplesmente ser afirmativo ou negativo. Preste atenção. Não preste atenção. Presta, né? Então, ali eu só tenho o afirmativo e o negativo, correto? Eu tenho que lembrar também que os verbos podem estar nas formas nominais. Quais são as formas nominais? As formas nominais, então, são 3, tá? O infinitivo, quando os meus verbos estão terminados em ar, ou ir. O gerúndio, quando os verbos estão terminados em ando, endo e indo. E o particípio regular, ado, ido e novamente o ido, né? Falado, dormido, sorrido, né? Então, eu tenho essas 3 formas nominais. Por que eu chamo de forma nominal? Porque ele pode deixar de ser verbo e assumir uma forma de nome. O infinitivo, ele normalmente vai ser o substantivo. Quero comprar. O comprar é o que ele quer. Ele podia querer chocolate, querer beijo, mas ele quer comprar. Quero comprar. O comprar faz papel de substantivo. Os verbos no gerúndio fazem o papel de advérbio, tá? E o do particípio de adjetivo. É muito comum no texto, muitas vezes, né, ter lá um aluno estudado. Esse estudado não é uma ação. Estudado, terminação ado, particípio é uma característica. Então, vai assumir o papel de adjetivo, ok? Bom, espero ter tirado algumas dúvidas. Existem outros conteúdos mais aprofundados, né, nas nossas videoaulas. Então, revejam e um ótimo simulado para vocês. Até mais. Tchau, tchau.